Meus queridos, em comunhão com toda a igreja, em todo o mundo, hoje, dia 24 de junho, celebramos a chamada Natividade de São João Batista. Como a nossa comentarista Cristina bem disse, além da Virgem Maria, somente São João Batista, São João é celebrado em seu nascimento. Por quê? Porque todos os demais seres humanos, criaturas de Deus, claro que nós celebramos também o nascimento de Jesus, que é Deus, né? Mas os demais seres humanos, não se celebra nos santos o seu nascimento, porque todos os outros nasceram em pecado original. A Virgem Maria, concebida sem pecado, então imaculada desde a sua concepção, nasceu perfeita, pura. João é concebido no pecado original, mas naquele encontro da Virgem Maria com Isabel, lembram-se, quando Isabel estava de 6 meses de João e se encontra com a Virgem Maria, Jesus, que estava há 3 meses no ventre de Maria, ali ele santifica. É como se Jesus do ventre de Maria batizasse João com 6 meses de vida. E quando João nasce daqui 3 meses, ele nasce também em estado de graça santificante. Por isso que esse nascimento deve ser comemorado. Agora nós, por exemplo, nós nascemos mortos, porque nascemos em pecado original, não há nada para comemorar, né? O correto é que nós comemoremos o dia do nosso nascimento em Deus, que é o dia do nosso batismo. Aliás, tem gente que nem sabe a data do seu batismo. Depois da sua morte, a sua celebração da sua natividade não vai mais existir. O dia relembrado por toda a eternidade é o dia do seu nascimento para Cristo, que é o batismo. Se você não sabe, corre lá depois e dá uma olhadinha no seu batistério, na sua certidão de batismo, e comemore essa data. Nessa data eu me tornei cidadão do céu, santo, e essa data vai me levar à eternidade. Nessa data eu me tornei semelhante, retomei a minha semelhança com a de Cristo. Então hoje é uma alegria nós celebrarmos o nascimento de João, e nós ouvimos a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, muito semelhante à que nós ouvimos ontem na missa da vigília, né, do profeta Jeremias. O texto de hoje, o capítulo 49 de Isaías, é o segundo cântico do servo de Javé. E aqui este servo misterioso, que não se sabe quem é claro que nós sabemos, numa leitura neotestamentária, que este servo é por excelência Jesus Cristo, mas esse servo também são todos aqueles membros pertencentes a Israel, e hoje nós iríamos pertencentes à igreja, que também se configuram a Cristo. Cristo é o servo sofredor, o servo de Javé, e nós, quando estamos nele, nós também somos esse servo. Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E este servo diz: mas eu trabalhei em vão, gastei as minhas forças sem fruto, inutilmente. Muitas vezes nós também assim dizemos. Quantas coisas na nossa vida que, se nós pudéssemos, nós voltaríamos e reescrevíamos, refaríamos, faríamos diferente, mudaríamos, talvez tomaríamos outro rumo. Decisões e escolhas, muitas vezes que nos causaram dano, nos causaram tristezas, arrependimentos. Tem ou não tem? Tem.
Mas aí esse mesmo servo que está cabisbaixo, eu gastei minhas energias, minhas forças e não teve fruto, foi inutilmente, ele mesmo cai em si e diz: mas o Senhor vai me fazer justiça, e o meu Deus vai tirar da inutilidade uma recompensa maior. Ora, minha gente, nós refletimos há 2 domingos atrás, a parábola da semente, as coisas da vida, que nós não sabemos como funcionam, e eu dizia aquela frase subliminar de Santo Agostinho: não há mal do qual Deus não tire um bem maior, porque se um mal existisse em si, sem que supusesse um bem maior, Deus não permitiria esse mal, porque Deus é maior do que ele. Então, esse servo, ele está constatando de que até os seus sofrimentos, até a sua inutilidade, até as suas más decisões, vamos dizer assim, colocando na nossa vida, Deus se utilizará para extrair disso uma recompensa superior. E aí o Senhor diz a esse servo, Deus, o Pai: Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Então esse servo, ele diz assim: o Senhor me preparou desde o nascimento. E é por esse versículo, né, esse versículo 5 desse capítulo 49, que a igreja coloca na liturgia de hoje esse texto. João, ele foi por muitas vezes confundido com o próprio Messias, que é o que nós ouvimos na segunda leitura de hoje. João dizia, estando para terminar a sua missão, ou seja, antes de ser morto, de ser degolado, João disse: eu não sou aquele a que pensais que eu seja, depois de mim vem aquele do qual eu nem mereço desamarrar as suas sandálias. Então, João por muitas vezes foi confundido com o Messias. Por quê? Porque ele se dizia Messias? Não, mas porque ele trazia nas suas escolhas, na sua postura, no seu gesto, as mesmas escolhas, os gestos, a postura daquele que seria o Messias, que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E nós somos, com o nascimento de João, também convidados, meus queridos, a preparar, onde nós convivemos, o caminho do Senhor, que é nada mais, nada menos do que nos tornar outros Cristos, onde convivemos. De tal modo que as pessoas ao conviver conosco, né, as pessoas ao conversar conosco, a estarem conosco, elas possam perceber a presença de Deus, muito mais do que a nossa. Quando nós chegarmos nesse estágio, aí nós diremos: eu estou me tornando, eu estou chegando à estatura de João. João era tão santo, que ele precisou dizer: eu não sou aquele que vós esperais. E eu, e você, como nós somos percebidos onde nós convivemos? Em nossas casas, nos nossos trabalhos, na igreja, para nós refletirmos os nossos traços temperamentais, nossa personalidade, o nosso jeito de tratar o próximo. Você é um outro Cristo, de modo que o próximo te confunda com ele? Ih, padre, está longe. Pois é. Então nós precisamos ir preparando o caminho, ir aparando os montes devem se abaixar, né? As colinas, os vales devem se erguer para que o caminho esteja plano, preparar o caminho do Senhor, deixar o caminho reto, ou seja, o que está em excesso tira, o que está em carência acrescenta. Isso é uma questão de humildade, nós olharmos para nós e percebermos, para que o caminho esteja plano, perfeito, ou seja, para que eu me torne um outro Cristo, eu preciso tirar isso de mim, os nossos vícios, os nossos pecados, os nossos apegos, os nossos traços temperamentais.
nas nossas relações interpessoais, isso não é legal, isso tem incomodado, isso tem causado conflito, isso tem causado implicância, ódio. Eu estou levando outrem a cair no pecado de juízo, de julgamento. Então precisa aplainar, precisa preparar o caminho para chegarmos à estatura de João e depois começarmos a olhar a estatura de Cristo. E o que carece? Eu preciso acrescentar o que carece. Falta mais seriedade na vida espiritual, falta mais perseverança na oração, falta mais silêncio, falta mais iniciativa. O que falta? Isso é questão de humildade. Olhar para mim e ver em mim o que está em excesso e o que está em carência. Isso não é fácil, tá? Por quê? Porque nós temos muita facilidade de olhar adiante, ou seja, né? Eu estou de frente com alguém, é muito mais fácil de olhar a pessoa que está diante de mim. É muito mais fácil, quase que instantâneo, eu apontar os defeitos e as virtudes de outrem. Mas quando eu preciso fazer isso daqui, é um movimento que fere, que machuca. E João era um homem austero, né? Alguns estudiosos dizem que João era do grupo judaico dos essênios, homens severos, com os outros, não, consigo mesmo, comiam mal, vestiam-se mal, para poder viver na penitência, aquele castigo que santifica, viviam sobre os ritos de abluções, eram os essênios que viviam assim, de estudar, fazer um estudo histórico dos essênios, porque percebiam-se pecadores, e aqui não é uma questão de se tornar pessoas obcecadas pelos defeitos, de modo a se afastar de Deus a sua indignidade, porque isso é uma heresia, né? É uma heresia, porque nós continuaremos sempre indignos de Deus, mas a gente pode dar um crescimento, né? A gente pode melhorar, a gente pode crescer na amizade com Deus e crescer no convívio fraterno. Então nós vemos a figura de João como a figura do homem que olha para si e que prospera humanamente. João nasceu santo e foi se santificando, e o santificar de João não é o mostrar-se dele, mas pelo contrário, é o desaparecer. Nós vamos aprender isso no testemunho da nossa própria vida, conforme o tempo vai passando. Por isso que João, no capítulo 3 do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, João Batista diz: ele deve crescer, e eu, à medida que ele cresce, eu devo desaparecer. Isso é se santificar. Enquanto os nossos ímpetos, as nossas vontades, os nossos traços, eles aflorados estão e se manifestam a outrem, Cristo está pequeno em nós. Mas quando nós deixamos os gestos, os traços de Cristo crescer em nós, e Ele dominar o nosso ser, aí nós não podemos nos dizer santos. É por isso que essa celebração da natividade é celebrada no dia 24 de junho. Você sabe por quê? Ou não? Tem duas explicações. A primeira está no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, de maneira muito precisa, disse que quando Maria se encontrou com Isabel já estava grávida há 6 meses. Ou seja, João é mais velho que Jesus, quanto tempo? 3 meses. Ou seja, daqui 6 meses vai nascer Jesus. Nós celebramos o nascimento de Cristo nas vésperas
nas segundas vésperas do dia 24, ou seja, 6 meses antes, hoje. Então João está nascendo hoje, para que Cristo nasça daqui 6 meses. Nessa mesma perspectiva, tem uma outra explicação do porquê nós celebramos hoje o nascimento de João. E isso está num livro do Papa Bento XVI, enquanto era cardeal ainda, o cardeal Ratzinger. Esse livro se chama Espírito da Liturgia. Ele vai dizer assim: João nasceu 3 meses depois da concepção, ou seja, nós estamos a 3 meses do 24 de março. Então o nascimento de João está no meio, e a 6 meses do nascimento de Jesus, né? O Papa Bento XVI vai dizer o seguinte, ele vai comparar isso não somente na esfera litúrgica, mas na esfera cosmológica ou astronômica, né? Hoje, aqui no hemisfério sul, é a noite mais longa do ano. Olha só, hoje você vai dormir mais, é só impressão, tá bom? Não fique muito alegre não. Mas é a noite mais longa do ano, hoje. Mas tudo na Escritura não diz respeito ao nosso hemisfério, porque a Escritura, toda ela veio do hemisfério norte, né? Se você pegar o globo terrestre, ele está girando. Então a Terra gira em torno de si mesma, mas também ela está girando em torno do Sol. Então gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol. Ela gira em torno de si mesma. Existe uma linha imaginária contrária a esse movimento que ela gira, que se chama a linha do Equador, que é o que divide o hemisfério norte do sul. Nós estamos no sul, Estados Unidos, Europa, e onde a Bíblia foi escrita. Tudo isso está no hemisfério do norte. Então a gente tem que se transportar para lá, para a gente entender o mistério dessa celebração de hoje. Hoje, no hemisfério norte, é o dia mais longo do ano. Aqui é o hemisfério sul, é a noite. Lá é o dia de João. Por que o dia de João? Porque o dia mais longo do ano, depois dele, o dia vai o quê? Diminuindo, e a noite vai crescendo. É a figura de João. Por isso que nós celebramos hoje o dia em que João nasceu. Ele já nasceu diminuindo, ele nasceu grande, porque o próprio texto do Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 11, diz assim: dos nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João, mas o menor no reino é maior do que ele. Ou seja, ele nasceu grande, mas ele foi ao longo de sua vida diminuindo. É o dia, de modo que as pessoas o confundiam como o sol nascente, né? As pessoas o confundiam como o sol nascente, né? Zacarias, ele profere o cântico que a igreja canta todas as manhãs: o sol nascente nos veio visitar. Parecia ser João, mas não é. Ele nasceu grande, mas ele foi diminuindo. E quando chegar lá no hemisfério norte, tá bom? No norte, no 24 de dezembro, que vai ser a noite mais longa. Aqui vai ser o dia, né? Lá é a noite mais longa. Ou seja, João, ele sumiu. O dia, o sol sumiu, para que um outro sol maior, em meio à noite, as trevas do mundo, possa brilhar irradiante, que é Cristo. Quando Cristo nasce, João desaparece. Por isso que João aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sou eu. E depois de apontar Jesus como Cordeiro, né, nós vemos nos evangelhos que segue-se o evento do martírio de João. A missão dele terminou.
Por isso, todo relato que acontece em volta, não sei se vocês já perceberam, em volta da figura de João, vai acontecer em volta da figura de Cristo. Todo o episódio, né? Ora, Zacarias foi visitado pelo anjo, né, que disse a ele que ele teria um filho. Só que Zacarias não acreditou. Ora, no Novo Testamento, ou seja, naquilo que João apontou, ele é a transição do Antigo para o Novo. Quem foi visitada por um anjo? A Virgem. Só que ela acreditou. Ora que bonito. Zacarias, ele não acreditando, ele foi punido, permanecendo ao longo de toda a gravidez de Isabel, mudo, não conseguia falar. A Virgem Maria, né, que carrega o sol verdadeiro e único dentro do seu ventre, ela proclama um Magníficat, ela fala, ela anuncia. O que mais que podemos comparar? Isabel, a figura da esterilidade. Isabel é o retrato do antigo Israel, não podia ter filho, envelheceu, era maldita socialmente. Ora, como assim, padre? Quem era estéril era acusado civilmente, socialmente, de ser maldito, porque era uma punição por Deus. A Virgem já nasceu para gerar, ela é bendita. Por isso que antes disso, maldita, que agora foi agraciada por Deus, Isabel, ela reconhece em Maria a bendita, e ela diz: bendita és tu. É como se o Antigo Testamento, que foi de grande valia para o antigo Israel, agora reconhecesse no novo aquilo que tem de plenitude. Eis o que nós esperávamos, o sol nascente. É muito bonito isso. Então, meus queridos, hoje nós somos convidados, em comunhão com a igreja, a fazer também essa transição, né, do solstício de verão para o solstício de inverno, ou nesse hemisfério, do solstício de inverno para o solstício de verão, essa transição do Zacarias para a Virgem Maria, do antigo para o novo. E o que em mim, agora deixando um pouco o texto bíblico e o mistério da fé que nós celebramos, o que em mim eu preciso, a partir de hoje, do 24 de junho, do centro, né, do centro do ano, o que eu preciso hoje mudar, converter, transformar, depende de mim. Depende de mim. Tem coisas que nos acompanham por longo tempo, e a gente percebe que aquilo não faz bem, que aquilo não dá em nada. Transforme a partir dessa noite. Transforme a partir dessa noite. Aproveita que nós estamos neste hemisfério. A noite é a mais comprida. Lá no norte é o dia. Então aproveite e comece a partir de agora se transformar em algo diferente. E é muito interessante que nós vamos acompanhar a questão astronômica. O dia no hemisfério norte, ele é o mais comprido, e ele vai declinando aos poucos, ou seja, não é de um dia para o outro, até chegar o 24 de dezembro, onde ele é o menorzinho. A conversão, ela é gradativa. Ela é gradativa, não existe aquilo que às vezes os protestantes falam, né? É seduzido por uma emoção ou por algo similar e diz assim: agora encontrei Jesus, né? Antes eu ia na igreja católica, não sei o que, agora encontrei Jesus. Mentira, mentira. Até o seu último suspiro você vai ter motivo para se converter. Mentira, né? É gradativo a transformação. Se você se diminuir, a luz cresce em você. Se você se deixar crescer na sua vaidade, naquilo que é ruim em você, a luz vai se diminuindo. O que nós queremos? Mas é preciso olhar para si, né?
Meus queridos, nós precisamos dar passos de conversão em tudo que somos, nas nossas escolhas. Então que essa celebração do nascimento de João, aquele que nasceu grande em tudo e foi cedendo lugar a Cristo, também possa nos impelir ao mesmo. Faça algo diferente a partir de hoje. Como está a sua vida espiritual? Como está? Você tem rezado todos os dias, tem conversado com Deus, tem levado a vida sacramental a sério, né? O padre tem pego muito no pé a questão espiritual. Olha, quando eu for embora dessa paróquia, eu vou embora com a minha consciência tranquila, porque eu preguei a prática de uma religião séria, sadia, né? Eu estava dizendo, quando eu celebrei domingo, né? Não adianta você se debruçar nas festividades sociais e não celebrar a fé. A festa junina existe em virtude do que hoje nós estamos fazendo aqui. Parabéns a você, paroquiano, que veio honrar e celebrar, depois da festa da Páscoa e do Natal, o dia mais importante na sua caminhada de fé. E você que não veio, pode no próximo ano dar passos de crescimento espiritual. Nós precisamos avaliar como nós estamos vivendo a fé. Tudo na vida é questão de prioridades, de valores. Deus está onde? Somos nós quem vamos responder individualmente, né? Nossa vida familiar, nossa vida conjugal, como nós estamos? A nossa vida, o trato com o dinheiro, tem vivido um equilíbrio humano? Ou está tudo em desordem? Ou está tudo fora do lugar? Hoje é o dia, como João nasce hoje, que nós saiamos dessa igreja hoje renascendo, eu diria. Comece nessa noite uma transformação em todas as dimensões da nossa vida, a vida de fé, a vida conjugal, os temperamentos, o modo de se relacionar um com o outro. Comece hoje uma nova vida. Façamos essa experiência. Que Deus nos ajude, porque sem Ele nós não conseguimos. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouco no que nós podemos renascer, no que nós podemos ceder o lugar a Cristo,